Pode ser? Uhum. Olá a todos, sou o professor Claudemir Viana, da Escola de Comunicações e Artes da USP. O tema é a extensão cultural, um dos tripés da universidade, né, além da pesquisa e da docência. E para isso vou contar rapidamente um pouco o que foi a extensão cultural promovido pelo Núcleo de Comunicação e Educação, que esse ano comemora 20 anos de existência nessa instituição. Antes de falar da extensão propriamente, é interessante falar que esse núcleo, desde que iniciou, né, ele dedicou-se inicialmente, através da figura do seu coordenador, o professor Dr. Ismar de Oliveira Soares, a uma grande pesquisa feita em 12 países que rastreou, né, uma nova prática profissional em diferentes áreas, né, da atuação, mas uma prática profissional na interface comunicação-educação. E é dessa grande pesquisa, né, que surgiu a educomunicação, né, com um novo sentido ressignificado enquanto termo, que já existia de origem por parte de outro comunicólogo, né, o Mário Kaplun, mas que então o professor Ismar, por identificar esse perfil de profissional que atua na interface entre comunicação e educação, ele retomou esse termo, dando uma ressignificação muito mais ampla e mais complexa. Então, o NCL se iniciou, na verdade, como um núcleo de pesquisa. E promovendo essa pesquisa, após ela ser concluída, com a divulgação dela, né, e com a confirmação dessa hipótese de que a educomunicação então era um novo conceito, né, ele tomou um novo sentido, um novo conceito, né, é que o NCE se apropria desse conceito e passa a aplicá-lo em projetos de extensão. E realmente, nesse sentido, o NCE foi acumulando, né, uma experiência bastante rica, diversificada, né, na aplicação desse conceito, que depois se constitui no paradigma, em projetos de extensão. O primeiro dele, né, que foi bastante significativo, foi um projeto junto à Rede Municipal de São Paulo, a maior rede de ensino municipal no Brasil, né, e do mundo, realmente se destaca também como uma grande rede, pois justamente foi nessa rede que o conceito foi utilizado para desenvolver um projeto, né, de intervenção com essa característica de ser uma extensão, né, da universidade, em que se aplicou então o resultado de toda essa pesquisa e essa sistematização que identificou, né, esse perfil de profissional, que identificou nesse campo novo de atuação entre comunicação e educação, né, e se utilizou de tudo isso para propor um projeto a partir de uma demanda que chegou até o NCE da própria Secretaria Municipal de Educação, para ajudá-los a enfrentar a violência nas escolas. Foi aí que a gente construiu o projeto Educom.rádio, um projeto que se propôs a atender todas as 455 escolas da rede municipal, o que levou 7 fases, 3 anos e meio, né? E em cada fase o número de escolas que eram atendidos simultaneamente ia aumentando, né? De modo que esse projeto de extensão pôde levar às escolas, pôde levar aos professores, alunos e funcionários e até integrantes da comunidade próxima, né, o resultado dessa pesquisa e o desenvolvimento de métodos e técnicas que levassem então a comunidade escolar a fazer a gestão do seu próprio ecossistema comunicativo, né? Ou seja, se utilizando diferentes linguagens, né, diferentes suportes, né, além do rádio, porque, enfim, o rádio era o veículo e a linguagem principal, mas durante 12 encontros trabalhávamos outros canais de comunicação do interior da escola, como o Jornal Mural, por exemplo, né? Então, esse foi um projeto bastante significativo para a rede municipal de São Paulo, tanto é que, mesmo depois de concluído o projeto, em 2004, ele foi se desenvolvendo pelas suas próprias pernas, enfrentando os obstáculos, os desafios, mas conseguindo avançar exatamente porque essa extensão cultural oferecida pelo NCE, né, garantiu que na rede municipal de ensino de São Paulo, né, se instituísse um centro, um núcleo, né, de educomunicação, e lá, né, de 2004 em diante, isso foi se ampliando por conta própria e tomando novas perspectivas, né, daquilo que foi apresentado inicialmente. Então, por isso acaba sendo um projeto bastante significativo de extensão, até porque no total foram atendidas quase 12 mil pessoas, entre alunos, funcionários, professores e agentes da comunidade, né? E tão significativo esse projeto que anos depois ele se tornou uma lei municipal. E mais ainda adiante, né, sozinho, isso foi
sozinho quer dizer sem a intervenção do NCE, né, foi se desenvolvendo até constituir um núcleo, né, de formação, um núcleo de educomunicação, de formação para a permanência e ampliação desse programa. Por isso que esse projeto de extensão é bastante simbólico, bastante significativo quanto aos aspectos da extensão universitária, né. Essa experiência também foi sendo aplicada, né, em outras demandas que surgiam, como foi o caso do Educom.tv, um projeto que levou à formação semipresencial de 2.000 professores do estado de São Paulo para o uso da programação televisiva nas suas práticas pedagógicas, né? Foi um desafio muito grande esse projeto de extensão, porque foi a primeira vez que a Universidade de São Paulo, né, ofereceu uma formação semipresencial e, portanto, teve que oferecer uma infraestrutura para essa formação à distância, né, com a primeira comunidade virtual para esse tipo de extensão cultural através das práticas do NCE. Depois disso, nós tivemos outros projetos importantes. É o caso do Educom Centro-Oeste, que levou à formação também de cerca de 2.500 pessoas, né, sobretudo professores, né, mas também atingiu jovens do ensino médio, né, dos 3 estados do Centro-Oeste, né, Mato Grosso do Sul e Goiás, né. Isso também acabou levando em alguns estados, depois de concluído o projeto, que levou um ano, né, a desenvolver suas atividades, né, e nas escolas, né, e em alguns estados isso levou até uma política pública, como o caso de Mato Grosso, que criou uma lei estadual, né, que favorecessem, né, a implementação e ampliação de projetos nas escolas estaduais, utilizando-se, né, dessa referência teórica e metodológica da educomunicação, né. Bem, há outros projetos de extensão bastante significativos, né, oriundos das práticas do NCE, para atender demandas que chegavam até nós, né, essas demandas de extensão cultural, né, ou seja, que a universidade, a partir de suas práticas, a partir das suas pesquisas, né, oferecia à sociedade também esse tipo de serviço, ou seja, aplicar todo esse conhecimento, esse conhecimento acumulado, né, em situações práticas, né, e que foram extrapolando a própria educação, né. Então, nessa sequência houve outro projeto chamado Educom Saúde, que atendeu por 6 meses também a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, para tratar os processos comunicacionais na educação promovida, né, dos postos de saúde nos bairros da periferia, né, uma educação para a saúde, né. Bom, e assim o NCE foi cada vez mais sendo solicitado, né, para esse tipo de prática de extensão cultural. Lógico que esses projetos, eles, para atenderem então essas demandas, né, eles abriram grandes oportunidades de atuação dos próprios professores da Escola de Comunicações e Artes, mas sobretudo de estudantes de diversos cursos e de diversas universidades, não só da USP, né? Então ele significou esse outro aspecto, né? A oportunidade para envolver estudantes que, por sua vez, a partir da sua atuação, muitos acabavam identificando ali seu objeto de pesquisa para um TCC, muitos avançaram depois no seu percurso de formação através de mestrados e doutorados, aproveitando muito a experiência vivida por eles nesses projetos de extensão da universidade através do NCE, né? Enfim, isso mostra bem para a gente o quanto que esse tripé, né, essa articulação entre 3 funções da universidade, né, são possíveis e importantes, né? Eu quero dizer, a pesquisa, o ensino e a extensão cultural, né? Bom, enfim, outro projeto bastante importante, também em formação, né, mas que é um projeto de extensão cultural do NCE, que veio um pouco depois desses que eu citei antes, né, foi os mídias na educação, que uma política pública do governo federal destinada à formação, né, complementar e continuada de professores para a incorporação das mídias e seus conteúdos nos processos educativos. E essa política pública federal, portanto nacional, né, ela foi se desenvolvendo em cada região a partir da articulação com alguma instituição. No caso de São Paulo foi justamente o NCE, o Núcleo de Comunicação e Educação, que assumiu a gestão e a liderança, né, da formação de professores nesse programa, Mídias na Educação.
que se tornou uma especialização para esses professores. Foram quase 6 anos, né, por conta das dificuldades que o próprio governo federal, o próprio MEC, o Ministério da Educação e Cultura, encontrava para implementar, né, as estratégias que deveriam se dar a partir de uma plataforma, né, mas o ProInfo, né, mas na época, 2005 em diante, essa plataforma ainda estava sendo implementada e encontrou grandes dificuldades técnicas, e o que nos levou, né, enquanto equipe do NCE, a propor alternativas para tratar com esses professores, né, do estado de São Paulo, para poder prosseguir nos módulos do curso. Foi aí que a gente recorreu a coisas bem simples, como Gmail, né, para conversar com esses professores, né, e outras estratégias, mas enfim, ao longo desses 6 anos, né, muitos professores não puderam continuar, ou por aspectos particulares, né, ou devido a essa dificuldade, né, técnica de não termos ali um ambiente virtual de aprendizagem conforme fora planejado. Mas mesmo assim, devido à temática e devido à forma como nós desenvolvemos o curso, né, muito referendado pela educomunicação, o que o diferenciou em relação às outras regiões do Brasil, né, isso garantiu que tivéssemos ao final então de todos esses anos cerca de 500 professores que então concluíram a sua especialização, né, nesse tema mídias na educação, né. Isso também repercutiu muito, seja nas escolas, seja na qualificação dos professores da rede estadual de São Paulo, né, mas mesmo no próprio programa Mídias na Educação. Tanto é que hoje, mesmo depois de anos de encerrado esse programa, né, aqui, a partir do NCE, né, nós mantemos ainda um site que nós construímos, né, Mídias na Educação, que é um site bastante interessante como referência, porque ali foram sendo armazenados, né, produções de textos teóricos, produções dos alunos resultantes das atividades, né, as defesas, né, que foram feitas das especializações, das monografias e as entrevistas com os professores. Então é uma fonte que, embora o curso tenha acabado, bastante rica, né, para estudos e pesquisas nessa interface comunicação e educação. E muitos dos trabalhos, né, bastante interessantes são propostas de aplicação, então, desse conceito, desse paradigma, em práticas e métodos da mídia na educação, né? Então, mais aí de 500 monografias a esse respeito que estão lá no NCE à disposição para pesquisas, né? Então veja, mesmo o NCE não se constituindo, né, depois da primeira pesquisa, um centro de pesquisa, como é muito comum, né, na Universidade de São Paulo, ele foi adquirindo esse perfil mais mesmo de um núcleo de extensão cultural. Então, nesse processo veio a surgir a licenciatura em Educomunicação, né, lá na Escola de Comunicações e Artes, e então a partir disso o NCE, articulado ao ensino, né, de Educomunicação, foi trazendo também outras oportunidades de atuação para até mesmo os alunos da licenciatura em novos projetos de extensão cultural do NCE. Um bom exemplo disso é mais recente, foi o NCE apoiar, ter integrado e a partir de então apoiar a USP Escola, né, que é um projeto grande de extensão cultural liderado pelo Instituto de Física, né, que já há cerca de 7 anos vem sempre nas férias, ou de janeiro ou de julho, oferecer aos professores, né, de escolas públicas sobretudo, mas não só, cerca de 500 em cada edição, né, uma formação complementar em todas as áreas do conhecimento, a depender, né, das unidades de ensino e das áreas de conhecimento, no caso da Universidade de São Paulo, que se envolve então com cada uma das edições. E foi assim que, em 2013, né, o NCE também passou a integrar esse programa, né, de extensão cultural da USP, né, USP Escola, e passou a oferecer sempre atividades durante uma semana inteira de curso, de formação desses professores. E isso também criou oportunidades de, nessas atividades do NCE, né, termos, além de alguns professores e alguns pesquisadores do NCE então atuando, né, criou oportunidade para muitos alunos da licenciatura que em algumas disciplinas então se preparavam para oferecer nessas formações, né, alguns dos conteúdos
estudados por eles em algumas das disciplinas, né? Então, desde então, né, o NCE vem se destacando, o curso oferecido pelo NCE, né, o curso de Práticas Educomunicativas, vem se destacando, né, e sendo buscado cada vez mais por professores de diferentes áreas para essa uma semana de formação, né? Bom, outro exemplo mais recente que eu posso citar aqui da importância dessa extensão cultural que o NCE pratica foi a que surgiu no começo desse ano com uma instituição filantrópica lá de São Paulo, né, mais especificamente do bairro de Santo Amaro, o Lar das Crianças. É uma instituição que existe já há 80 anos, né, e ela atende crianças e jovens, né, carentes no contraturno, né, e fomos procurados pela instituição, né, no final do ano passado, para justamente como extensão cultural ajudá-los a enfrentar dificuldades que estavam enfrentando, né, que estavam encontrando ali junto a essas crianças e adolescentes. A principal dificuldade era o relacionamento, né? As relações interpessoais ali, né? Com muita violência, e que levava as educadoras, né, a recorrerem a um sistema de disciplina e de controle das crianças, né, muito autoritária e muito reproduzindo, né, aquela cultura escolar mais tradicional e da forma mais inadequada, né, que é essa de imposição, né, de uma disciplina autoritária, enfim. E daí a resposta das crianças e dos alunos também era de muita violência. Então essa instituição nos procurou propondo, né, que essa extensão fosse para minimizar, né, esses obstáculos e esses problemas ali no relacionamento entre as crianças e deles com os educadores sociais, né. Bem, nesse caso, o NCE recorreu a uma parceria com a ABB-Educom, Associação Brasileira de Pesquisadores e Profissionais da Educomunicação, né, para trazer outros profissionais, né, associados, né, para que junto com alguns pesquisadores do NCE pudéssemos então desenvolver esse projeto lá na instituição. Olha, no começo foi muito difícil mesmo, até porque o grupo, né, não conhecia bem esse contexto, né, ele é um grupo que planejou as suas intervenções a partir do que a instituição nos colocava como situação, que a própria coordenação desenhava para nós como situação e o que a instituição pretendia. Começadas as atividades em fevereiro, chegando em março já tínhamos a percepção clara de que, vamos dizer assim, o contexto era muito mais complexo, muito mais difícil, né, para ser trabalhado, e foi com isso que até trocamos integrantes da equipe para poder mudar as estratégias, enfim, foi um processo bastante difícil para nós, mas, enfim, graças ao empenho desses pesquisadores do NCE, desses colaboradores da ABB-Educom, né, a gente conseguiu reverter essa situação, usando de várias estratégias, muitas delas estratégias lúdicas, né, de recreação, né, mas que depois de um mês viabilizaram a retomada, né, dessa relação mais harmônica, mais favorável, né, entre as crianças e os jovens, a ponto de agora, há um mês de encerrarmos o projeto, né, essas crianças estão realmente fazendo produção midiática coletiva, alguns um pouco mais, outros um pouco menos, em razão da idade. Então hoje nós estamos praticamente nos preparando para encerrar esse projeto lá na instituição, tendo crianças de 8, 9 anos produzindo jornal rural, tendo adolescentes de 12 anos produzindo vídeo, né, audiovisual, e um pouco de mais idade, 17, 18 anos, né, produzindo clipes, e isso só foi possível justamente por conta dessa nossa prática, né, educomunicativa de tratar em primeira instância das relações interpessoais, né, e das relações de grupo, da cultura de grupo, né, em que então a produção midiática ela é parte dessa estratégia, ela não é o objetivo único e final, né, ela acaba surgindo nesse processo como um canal de expressão, né, desses grupos e que levam os grupos a se organizarem, a criarem ali regras novas próprias, né, que viabilizassem esse trabalho e essa produção em grupo, né. Enfim, eu acho que é importante destacar justamente a extensão cultural, que geralmente, né, é o que a gente vê nas universidades públicas, já que é raro ver isso na universidade particular, né,
Então, nas universidades públicas, né, mesmo sendo parte, né, da constituição, né, da função da universidade pública, a extensão, ela é pouco valorizada, né? Pouco valorizada mais em razão de um modelo clássico aí de formação superior, né, em que privilegia o ensino, né, a docência e a pesquisa, sobretudo a pesquisa. E a extensão, ela é uma oportunidade de dar um sentido prático a essa docência e a essa pesquisa, na medida em que ela pode levar, então, à sociedade, né, situações em que a extensão porá em prática, né, o resultado dessa docência, o resultado dessas pesquisas que a própria universidade faz. E o MCE, no nosso caso, né, acabou bem sendo um exemplo disso, porque desde então, né, desde a primeira pesquisa, essa experiência com vários projetos de extensão cultural, né, permitiram que em 2004 o núcleo deixasse de ser um núcleo de pesquisa e passasse a ser um núcleo realmente, explicitamente de ação cultural, que na USP, né, isso se chama NACE, Núcleo de Apoio à Cultura e Extensão. Então, desde 2004, né, o NCE ele realmente incorporou essa função, né, de levar a sociedade através dos vários projetos, temos muitos aqui que eu poderia ainda descrever, né, mas que oportunizam isso, né, quer dizer, permitem que esse conhecimento acumulado na universidade, produzido pela universidade, né, retorne de forma prática e imediata à sociedade, né. A exemplo disso que eu estava dizendo agora, que foram com os cursos de formação que nós fizemos, né, e projetos de intervenção, a exemplo desse Lar das Crianças que eu acabei de dizer. E acho até que essa extensão cultural, né, como um dos tripés da universidade, é que permite justamente uma função, né, da universidade mais social, né, por conta de que justamente ela oferece, de onde vem a demanda, né, oportunidades para intervenções que realmente favoreçam mudanças, que favoreçam, né, uma evolução, né, para uma situação melhor, favorável daquela prática, seja numa rede de ensino, escola, seja numa comunidade, né, assim por diante. Então, eu acho que, por exemplo, no segundo colóquio que vocês estão aqui promovendo, é bastante importante, né, esse tema, essa mesa, discutindo o papel da extensão cultural, né, no ensino superior e para a sociedade. Acho que o MCL tem um percurso bastante interessante e rico nesse sentido.